Vamos falar agora de saúde. Aproveitando até o gancho, neste dia 15 foi lembrado o Dia do Homem. E é uma estatística do Ministério da Justiça. O homem participando cada vez mais do planejamento familiar. Índice de vasectomias em todo o território nacional cresce pelo menos 80%. Estou recebendo aqui número de vasectomias feitas pelo SUS, Sistema Único de Saúde no Brasil, cresceu de 20 mil em 2003 para 34 mil em 2009, um crescimento de quase 80% em apenas 6 anos. Já o número de laqueaduras feitas em mulheres está em queda. Estamos recebendo o médico urologista Cristiano Cotrim, que é da Faculdade de Medicina da Unimar, a Universidade de Marília. Doutor Cotrim, boa noite. Boa noite, Zé Henrique. Gostaria de agradecer primeiramente a oportunidade de estar aqui conversando com vocês a respeito desse assunto importantíssimo, que não mexe não somente com os homens, mas com a família inteira. Antes de mais nada, o que é uma vasectomia? A vasectomia é uma cirurgia, Zé Henrique. Embora seja considerado relativamente simples, não deixa de ser uma cirurgia. O ideal é ser realizada no centro cirúrgico. Nós realizamos sob anestesia local, realizada uma secção do deferente, que é o ducto que leva o espermatozoide até a uretra, e dessa forma o homem não ejacula mais o espermatozoide, e dessa forma não engravida mais a esposa. Uma dúvida muito comum por parte dos homens, e como também não, por parte das mulheres. É uma cirurgia irreversível? Deve ser considerada irreversível, Zé Henrique, porque até existe a reversão da vasectomia. Só que a reversão da vasectomia não é 100% efetiva. Então deve ser considerado irreversível, sim. Existe sempre uma fatia dos homens que depois tentam realizar a reversão. Muitas vezes o homem separa da esposa, a esposa falece, né? E o homem, eu não sei porquê, Zé Henrique, o homem sempre casa com uma mulher mais nova, né? E a mulher mais nova às vezes quer ter um filho, e o homem que fez a vasectomia tenta a reversão. A reversão ela não é 100% efetiva, é um custo alto e difícil de ser realizado. A gente opera com microscópio a reversão. Então o homem que quer fazer a vasectomia tem que ter em mente: a vasectomia deve ser considerada irreversível. Existe a reversão, mas não é 100% efetiva. Então, considerar sempre irreversível. Se tem dúvida, não faça, nós não fazemos. Outra pergunta bastante popular: a vasectomia pode reduzir o desejo sexual do homem? Isso é uma dúvida muito comum dos pacientes, né? Acham que a vasectomia vai causar perda da libido, perda da vontade, ejaculação precoce ou até impotência. É uma grande mentira. A vasectomia, ela não mexe com nada disso. A única coisa que a gente faz é o ducto que leva o espermatozoide, a gente corta o ducto, amarra, não passa mais espermatozoide ali. O homem vai ter sua ejaculação normal, só que não vai ter espermatozoide ali no sêmen. Não vai mexer com potência, não vai mexer com perda da libido, não vai mexer com ejaculação precoce, nada disso. Então é só a ligadura do ducto que leva o espermatozoide até a uretra. No momento do ato sexual, há possibilidade de dor no pênis, ou seja, no homem, em razão da vasectomia, ou seja, posterior à cirurgia? Não, Zé Henrique. A gente só faz a ligadura ali na bolsa testicular, uma incisãozinha pequena. Depois da cirurgia pode ter um incômodo na região da bolsa testicular. Esse incômodo passa logo, em algumas semanas. A gente não chega nem perto do pênis. Então o paciente não vai ter nenhuma queixa relacionada ao pênis devido à vasectomia. Custo da vasectomia na atualidade no Brasil. Esse custo está em queda? Está em queda. A vasectomia está cada vez mais acessível às famílias, aos homens. E os planos de saúde agora estão cobrindo as vasectomias. Então com isso o custo tem diminuído cada vez mais. O SUS determina alguns centros que realizam a vasectomia. Todo convênio deve dar direito ao paciente que ele realize a vasectomia. Então, essa talvez, ou com certeza eu acho, em minha opinião, seja o grande responsável pelo aumento das vasectomias aqui no Brasil.
A vasectomia é muito mais fácil de ser realizada do que a cirurgia na mulher, por exemplo. Né? Na mulher, o ginecologista tem que fazer um corte na barriga, sob raquianestesia, tem que abrir a barriga, afastar o intestino, achar a trompa e ligar. No homem, não. No homem, é só fazer um cortezinho com anestesia local na bolsa testicular, uma cirurgia que não dura mais de 10 minutos, Henrique. Então, este também é outro fator. Os homens estão vendo que é uma cirurgia simples, fácil de se realizar e muito efetiva. Critérios para a indicação da vasectomia. O critério geral é que o paciente tenha uma família formada. Então, que ele não precisa ser casado, mas que o paciente tenha uma companheira, uma união estável e tenham pelo menos 2 filhos, é o ideal, né? Idade, fala-se acima de 30 anos, acima de 25, a gente não leva muito em conta. É lógico que ninguém vai fazer vasectomia num paciente de 18 anos, mas vamos para o paciente de 28 anos que tenha 3 filhos, união estável, queira fazer, a gente faz. Então, o critério principal, ter uma família formada, uma união estável e filhos. E, evidentemente, é uma questão de grande responsabilidade. É o homem participando mais do planejamento familiar. É uma realidade social, inclusive. Exato, Zé Henrique. Antigamente, há alguns anos atrás, essa responsabilidade era deixada toda para a mulher. Se você vê as mulheres mais velhas, todas elas fizeram a cirurgia de laqueadura. Hoje não, hoje o homem está vendo que é muito mais simples, está assumindo essa responsabilidade pelo planejamento familiar, não está deixando só por conta da mulher, assumindo, e por isso as vasectomias estão aumentando. Isso é muito interessante, né? Deixa a morbidade da cirurgia da mulher de lado, né? E o homem passa a contribuir juntamente no ambiente familiar. Há possibilidade de falha na cirurgia, ou seja, do erro médico e a consequência exatamente ser a gravidez de uma mulher? Zé Henrique, a gente toma muito cuidado. A cirurgia é relativamente simples, então a gente vê o canal, corta, arranca um pedaço e amarra de um lado e do outro. Cortou o canal, é importante saber que na vesícula seminal, que fica depois do canal, ou no deferente todo, ainda fica espermatozoide durante um tempo. E se o paciente tiver relação sexual depois desprotegida, ele pode engravidar a mulher sim. Não por falha da cirurgia. Isso a gente explica muito bem ao paciente. Que durante um período, ao redor de 3 meses ou mais ou menos 10 ejaculações, o espermatozoide ainda fica vivo no ducto deferente, que é o canal. Então, mesmo depois da cirurgia, pode engravidar sim. O que a gente toma muito cuidado, depois desse tempo, nós pedimos um exame laboratório, que é o espermograma, que faz a análise do líquido seminal, do líquido ejaculado. Enquanto tiver espermatozoide no líquido, a gente não libera o paciente para ter relação sexual desprotegida. A partir do momento que não há mais espermatozoides no sêmen, aí sim, aí o paciente está liberado para ter sua relação sexual sem o perigo de engravidar a sua parceira. No contato anterior, ou seja, antes da cirurgia, entre médico-paciente, paciente-médico ou mesmo pós-cirurgia, quais são as dúvidas mais frequentes, as perguntas mais frequentes, doutor Cotrim? Zé, a principal é a respeito da impotência mesmo, da ejaculação, o que vai acontecer. Os pacientes sempre têm um receio da cirurgia, têm um medo, né, acha que pode acontecer alguma coisa desagradável. Então a gente tira todas essas dúvidas, né, e principalmente que pode ainda depois de um tempo engravidar a esposa. O homem realmente é muito preocupado com a sua parte sexual, então ele chega muito preocupado. Muitos homens não fazem a vasectomia por medo, por achar que pode mexer na sua função sexual. Então é importante a gente esclarecer que não tem relação nenhuma com isso, né? Que o homem pode fazer a vasectomia, não vai diminuir o testículo, não vai diminuir o pênis. Tem paciente que acha que só o fato de fazer a vasectomia diminui o órgão sexual, o que é uma grande mentira, né? Tem paciente que acha que vai parar de ejacular depois que faz a vasectomia. Não para, não. O sêmen ejaculado, ele é produzido principalmente pela vesícula seminal e pela próstata. Então o paciente continua ejaculando normalmente. A única coisa é que ali, no ejaculado, não tem mais espermatozoide que era produzido pelo testículo, né?
Então o paciente acha que vai ficar impotente, também não vai ficar impotente não. Os homens podem fazer a sua vasectomia com segurança, o seu planejamento familiar, sem qualquer medo de ter alguma alteração sexual. Muito bem. Mais algum destaque sobre esse tema, vasectomia, doutor Cotrim? Eu acho que é um tema realmente muito importante. O controle de natalidade hoje em dia é uma realidade, né? Não era mais como antigamente, que a família não pensava muito, tinham 3, 4, 5 filhos. O custo de vida hoje é muito alto, a maioria das famílias se planejam, né? Quero ter 2 filhos, 1 filho, 3 filhos, e a vasectomia deve ser realizada quando o desejo é do casal, né? É a cirurgia simples, na minha opinião, a melhor solução para o casal que queira fazer o controle de natalidade, né? Então, não tenham medo, procurem um urologista, ele vai esclarecer todas as dúvidas relacionadas a isso aí, né? Quer fazer vasectomia, não quer mais ter filho, a família concorda, a esposa, união estável, vamos conversar, não queremos mais ter filho, vamos fazer, que isso é importante. Um filho que não é planejado pode causar um grande impacto numa família, né? Pode acabar até com o casamento. Então isso deve ser pensado muito bem. Muito bem, obrigado ao médico urologista Cristiano Cotrim, nosso convidado para comentar essa estatística que está sendo divulgada pelo Ministério da Saúde. Índice de vasectomias crescendo em mais de 80% no Brasil. É um homem, aproveitando até o gancho, volto a dizer, neste dia 15 foi lembrado o Dia do Homem, o homem participando mais do planejamento familiar.